Santos Dumont não inventou o avião e hoje o nosso bate-papo é sobre temperamentos. Na verdade, é uma concepção bem antiga, bem antes de Jesus Cristo, pai das ciências, né, da medicina, inventou essa concepção que é muito atual, onde ele classifica as pessoas ali como colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. E muitas abordagens, a psicologia, a psicanálise têm trabalhado com isso, uma verdade verdadeira, muitos livros sobre esse assunto, e hoje eu vou fazer uma rápida abordagem dentro deste tema, dentro da comunicação e oratória. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com o curso de comunicação oratória e um módulo que é técnica do debate. E como é debater? Confrontar com pessoas que têm esses temperamentos. Isto é, sim, muito importante. Lembrando que, pano de fundo, a história da aviação, a síntese, estamos pegando um trecho da história da aviação, um tema polêmico no Brasil, internacionalmente não tem essa polêmica, não, mas deixa para lá. Dentro do Brasil, há sim uma grande polêmica, nós vamos conversar sobre isto hoje. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. E o técnico do debate requer uma comunicação mais eficiente e eficaz, com a finalidade de persuadir, ou seja, convencer por intermédio da razão. Cabendo aí qualquer tipo de comunicação, hein? Palestra, debate, ensino e muitos outros tipos de comunicação aos seguintes profissionais, dentre outros: político, vendedor, professor, negociador, conciliador. É muito provável que muitas pessoas argumentem, às vezes eu não gosto de debater, mas a vida é assim, um eterno debate. E para que eu possa debater, eu preciso me conhecer e conhecer o meu oponente, meu opositor, o meu interlocutor, como é que ele pensa, como é que ele raciocina. Em temperamentos, ele trabalha nesse sentido. Repito, no nosso curso de comunicação oratória, nós temos um módulo só sobre esse assunto. Também no meu canal do YouTube nós temos vários vídeos sobre esse assunto, mas hoje aqui eu vou fazer uma síntese desse assunto dentro da comunicação oratória. Para mais informações, um conhecimento mais amplo e profundo, o nosso curso de comunicação e oratória. Aí sim nós vamos estudar esse tema mais a fundo. Quem é o sanguíneo? Tá? Sanguíneo é aquele tipo de pessoa que tem por objetivo de vida, né? Se bem comunicar com as outras pessoas. O sanguíneo é que é a pessoa que interage bem com as outras pessoas. Tem várias características positivas, outros consideram características negativas, mas dentro do nosso escopo aqui, dentro do nosso contexto, o sanguíneo é aquela pessoa que ela não busca a verdade. Ela não quer brigar, deixa para lá. Ela releva muitos assuntos e ela tem um objetivo principal, que é se relacionar com as outras pessoas. Então, mais importante do que o mérito da discussão, do que o ponto central do assunto a ser discutido, ela quer se bem relacionar com as outras pessoas. Ela perde, ela tem prejuízo, muitas vezes, né? Ela prioriza a amizade em detrimento da verdade real. Então, quando eu estou me comunicando, debatendo com uma pessoa sanguínea, normalmente essa pessoa ela não vai se centralizar no foco. Lembrando que eu tenho um outro vídeo aqui onde eu falo sobre a pirâmide de Paul Graham. A pirâmide de Paul Graham, ela deixa muito claro, né, que ela chama pirâmide do debate. E o ponto alto, o ápice, o ponto mais importante do debate é firmar-se, apegar-se a o ponto central, o mérito da discussão, o assunto principal. E o sanguíneo,
ele é vulnerável. As pessoas usam o termo para eles no sentido de serem vulgares, tá? Então, o sanguíneo, ele tem essa maneira, ele vai brincar, ele vai desconsiderar, não vai levar muito a sério. O colérico já é diferente. O colérico é aquela pessoa objetiva, é aquela pessoa concisa, é aquela pessoa que quer resultados e ela não está preocupado muito com as pessoas. O sanguíneo ele quer se relacionar e o colérico não, ele fala assim, não interessa se eu vou machucar pessoas ou não. A verdade tem que ser dita. Pouco me interessa sobre o que você está falando. Tá? Enquanto o sanguíneo está preocupado com o relacionamento pessoal, muitas vezes deixando de lado o mérito, o colérico não. O colérico não quer dizer que ele seja hostil, ele é enérgico. Às vezes, dependendo da pessoa, é até hostil. Mas o colérico, a posição maior dele é ser objetivo. Ele está preocupado mais com a verdade do que com o relacionamento. O que ele vai falar, como ele vai falar, se vai machucar ou as pessoas ou não. Tá? Então, quando nós debatemos com uma pessoa que é colérica, uma coisa é interessante. Ele vai se manter no mérito da questão. Às vezes, de uma forma grosseira, de uma forma hostil, ou não, tá? Uma forma muito objetiva. Então, o problema é que o colérico, ao defender seus pontos de vista, às vezes, tá, ele vai se deixar também levar pela emoção. Lembrando que persuasão é o convencimento através da razão. E muitas vezes o colérico ele é emocionalmente, muitas pessoas falam negativo, tá? Então, quando eu estou trabalhando com sanguíneo, ele não está preocupado com a verdade real. O colérico, sim. Então, a abordagem é diferente. E se eu tiver que convencer um sanguíneo, a minha abordagem vai ser uma, o colérico vai ser outra. E se eles quiserem me convencer, a abordagem, a estratégia deles serão estratégias diferentes. E eu sei se eu estou me comunicando com um colérico ou um sanguíneo, tá bom? O melancólico é aquela pessoa que se comunica por intermédio de problemas. O melancólico vê as coisas por intermédio de problemas. Ele é nostálgico, gosta de nostalgia. Ele é muito, muito, muito sentimental. O sentimento dele, a emoção, está acima de tudo, qualquer tipo de razão. Dificilmente eu vou convencê-lo trazendo como uma estratégia principal a razão, o racional. Então, o melancólico, uma vez eu estava debatendo esse assunto, na verdade não era comigo, mas eu vi esse assunto sobre quem inventou o avião, se foi o Mons Wright ou o Santos Dumont, e o melancólico ele começou a ofender o seu oponente. O melancólico ele é sentimental. Aí ele usou uma seguinte frase que eu achei interessante: você, o oponente dele, você tem a síndrome do cachorro vira-lata. Ou seja, você não valoriza os brasileiros, os estrangeiros são mais valorizados que você. Aí começou, tá? E aí, o melancólico, repito, assista ao vídeo sobre a pirâmide de Paul Graham, que é a pirâmide do debate. E aqui ele fere, porque o melancólico ele vai na base da pirâmide, que é o pior tipo de debate, quando você sai do ponto principal, deixa de agir racionalmente, começa a agir emocionalmente e começa a ofender e criticar as pessoas. É o pior tipo de debatedor. Então, quando a pessoa começa a criticar, mesmo porque a crítica é uma estratégia muito boa, né? Nós estamos falando da crítica, no caso aqui, ofensiva. Então, estudando a pirâmide do debate, ele vai ali na base da pirâmide. Então, o melancólico sentimental, guarda rancor e não trabalha racionalmente. E, mais importante, por último, é que a gente vai partir para o fleumático. O fleumático é aquele tipo de comunicador que eu equiparo como um cientista. Eu tenho aqui um outro vídeo
onde nós falamos sobre as maneiras que as pessoas agem. Um cientista muito interessante, Tetrock, o Philip, né, Phil Tetrock, ele faz uma abordagem muito interessante, mostrando que as pessoas, quando debatem, quando agem, quando falam, elas pensam como advogado, político e também como um religioso. E faz uma abordagem que alguns debatedores pensam como cientista. O fleumático, ele é muito racional, muito racional. Então, o colérico também é racional, mas o fleumático, ele tem outras características. Ele trabalha com pesquisa, ele trabalha com leituras, com dados, informações, conhecimento. Então, quando nós trabalhamos com um comunicador, ou debatemos com um comunicador que é fleumático, que ele pensa como um cientista. Então, nós, como comunicadores, debatedores, nós precisamos agir dentro da razão, persuasão. O que é persuadir uma pessoa? Não é convencer, né? Vencer uma pessoa pelo cansaço não é convencer. Então, às vezes, há coléricos, há sanguíneos, melancólicos que vencem pelo cansaço. Isso não é convencer. O fleumático que pensa como um cientista, lembrando que eu tenho outros vídeos de objetivos educacionais, é muito importante que assista esse vídeo para que você entenda como é que um fleumático pensa. O fleumático pensa como um cientista. O fleumático pensa se valendo dos objetivos educacionais, levando em consideração a compreensão, a análise, a síntese, a avaliação. Você não vai convencer um fleumático no grito, né? Uma interação pessoal. Ele não pensa como um advogado, naquela concepção, como pensar como um cientista, não pensa como um religioso, e ele não pensa como um político. Tá? Então, quando eu vou ministrar uma aula, ministrar uma palestra, se tratando de debate e discussão, eu preciso levar isso em consideração, tá? Lembrando que esse assunto ele é mais amplo no nosso curso de comunicação e oratória e técnicas e dados, que nós temos um módulo só para tratar desse assunto aqui, com aulas práticas, exemplos, muito interessante. Qual o prêmio mesmo? Então, dia 23 de outubro de 1906, Santos Dumont ganhou um grande reconhecimento internacional por um grande feito dentro da aviação, e que não foi ter inventado o avião. O Aeroclube de Paris ofereceu para ele um grande prêmio, eu reputo como excelente, para mim, se não mais, um dos mais importantes feitos por um profissional da aviação. E qual foi esse prêmio? Se você entender esse prêmio e tiver a paciência, a conduta fleumática de pesquisar, você vai ver que começa a entender a história. Não quero saber, melhor, até quero saber sim qual é a tua opinião sobre quem inventou o avião. Mais importante do que isso, eu quero saber se você está respondendo como fleumático, melancólico, mimimi, né? Fica ocupando, ofendendo as pessoas, um colérico, um fleumático ou um sanguíneo. Isso eu gostaria de saber se você é levado a repensar quando você é confrontado com as suas opiniões, valores e crenças, como é que você reage. Lembrando que temperamentos é uma característica de como as pessoas reagem as mais diversas situações. Se você for agora confrontado, vamos supor que essa pergunta ou essa afirmação, Santos Dumont não inventou o avião, vamos supor que isso fira, venha a ferir as suas crenças e valores. Não há problema nenhum. Mais importante do que isso é saber como você reage. Este é o ponto muito importante para debates, tá? Assista os outros vídeos, há vários vídeos, né? Pense como um cientista, objetivos educacionais, pirâmide Paul Graham e vários outros vídeos, o síntese da história, e aí, dentro desse contexto, você vai dar a sua resposta como um... Eu queria saber como é que você reage
em relação a esse confronto. Esses outros vídeos estão no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever e também ativar o sininho. Assim que nós inserirmos o outro vídeo, você vai receber esse vídeo. No nosso site, você vai ter ali várias sessões, no site do Instituto Professor Calazans, você vai ter várias sessões de cursos, sendo uma delas a Academia da Comunicação Oratória. Na Academia da Comunicação Oratória, você tem descontos especiais em vários cursos, alguns cursos gratuitos e também treinamento específico sobre comunicação e oratória. Para mais informações, tem o nosso e-mail e também o nosso telefone, que é o WhatsApp. Professor Calazans, a sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.